Olá, queridos, tudo bem? Você que curte o canal, quero deixar uma palavra maravilhosa da parte de Deus aqui para todos vocês que estão me ouvindo, né? E eu estava meditando aqui a palavra de Deus e eu me deparei aqui com uma revelação interessante da parte de Deus, ou seja, um conselho, né? Para todos aqueles que desejam, tomam decisão de ter uma vida de comunhão, de obediência a Deus. Então, eu lendo aqui o livro de Romanos, o capítulo 12, aí eu me deparei com essa instrução maravilhosa da parte de Deus, onde ela vem nos trazer a informação de que nós precisamos, né, mudar o nosso jeito, de todo o nosso ser, quando ele não faz parte, né, de uma boa conduta que condiz com a vontade de Deus. Toda mudança ela parte principalmente da forma de pensar. E aí eu lendo aqui o capítulo 12, o versículo 2 de Romanos, né, ele diz o seguinte, ó, ele diz assim, olha, e não vos moldeis ao sistema deste mundo, mas sedes transformado pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Querido, achei o máximo esta instrução que Deus deixa. Ou seja, a gente sabe que normalmente quando nós tomamos decisão de servir a Deus, né? Às vezes a gente vem com uma bagagem de tanta coisa que nós adquirimos no mundo ao longo da nossa carreira, né? Quando ainda apreciávamos e aceitávamos todas as influências do mundo. E aí quando nós vamos tomar uma decisão para servir a Jesus, nós vamos com uma bagagem muito pesada. E às vezes é necessário que na maioria delas seja jogada para trás, né? E aí ele diz assim, ó, agora você não pode mais ser a mesma pessoa, você não pode pensar do mesmo jeito, né? Ele diz que a gente precisa mudar a nossa mentalidade, a nossa forma de pensar, de como ver o mundo e fazer agora uma seleção do que é apropriável, né? Do que é agradável diante de Deus, as coisas que a gente vai adquirir para nós, né? E ele diz assim, olha, em algumas traduções, como Jackson Ferreira de Almeida, atualizada e revisada, que é a maioria, né, da versão bíblica que é usada, diz assim, não vos conformeis com este século. Essa ainda é mais direta ainda, né? Então, há uma necessidade de a gente fazer uma análise, ver o que realmente a gente ainda não mudou, se a gente continua pensando da mesma forma de que pensávamos antes, em determinados conceitos de vida, né? Então é importante a gente pensar nisso, né? Mas o que é que eu vou eliminar da minha mente? O que é que eu vou eliminar do meu conceito de vida, de como eu enxergava o mundo? Tem muitas coisas, irmãos. Basta a gente parar para meditar, estudar a palavra de Deus e analisar uma a outra, e aí nós vamos certamente chegar a uma conclusão, o que é agradável a Deus. Por exemplo, em Filipenses, o apóstolo Paulo, ele leva a mesma mensagem para os crentes lá de Filipe, a mesma que ele está pregando aqui para os de Roma. Vamos ver o capítulo 4, verso 8 de Filipenses? Olha o que é que ele diz. Deixa eu abrir a Bíblia aqui. Ele diz assim, ó, o versículo 8 do capítulo 4, tá? Ele diz assim, ó, concluindo, caros irmãos, absolutamente tudo o que for verdadeiro, tudo que for honesto, tudo o que for justo, tudo que for puro, né? E tudo se for amável, tudo que for de boa fama. E ele ainda diz mais ainda, se houver algo excelente ou digno de louvor, né, como diz algumas traduções, nisso pensai. Então o apóstolo Paulo deixa bem claro aqui que é necessário que a gente faça um autoexame de como nós estamos, né, o que nós estamos pensando. Eu quero fazer uma pergunta diretamente para você. Você ainda tem vivido da mesma forma que vivia antes de aceitar Jesus? Antes de assumir esse compromisso com Deus? Você ainda tem a mesma mentalidade de como ver o mundo, de que as influências ou algumas amizades precisam ser preservadas e que às vezes ela aos poucos ela vai nos afastando
da vontade de Deus. Cabe a você, cabe a mim, a ficar meditando, tá bom? Em nós mesmos e saber se realmente nós precisamos mudar ou não em algumas situações, em alguma área da vida. Irmãos, que Deus abençoe. Que Deus abençoe, meu amigo. Pense, medita onde você precisa mudar. Se o que você vive alimentando, né, na sua mente, se existe algum louvor, se as coisas são puras, são verdadeiras, se são honestas, então que ocupe seu pensamento. Mas analisando, ver que ele tem algum perigo, elimine da sua mente. E assim você experimentará a perfeita, agradável e vontade de Deus. Fique com Deus, um abraço e até a próxima gravação.